Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da pintura country. Então, a Gliarte, né, tá trazendo bastante novidade para vocês. Na Mansão das Artes tem toda a linha da Glitter, tá bom? Eu vou passar o contato aqui, tem a loja física, o telefone é o 2023-2962 e 26850749, prefixo 11, tá bom? O endereço fica na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380. É uma sobreloja, fica em cima do mini mercado Extra. Então tem a loja física aqui na Zona Leste de São Paulo e também tem o site www.mansão, né, sem o tio, das artes.com.br. Então vamos lá, eu trouxe para você essa peça também, é lá da Mansão, vocês encontram lá, tá bom? Eu já fiz 3 peças aqui, fiz a da lavanderia. Para quem não assistiu as lives, estão tendo lives toda semana aqui, né? Enquanto a gente não tá tendo as aulas presenciais. Então eu fiz a plaquinha, eu vou pedir pro Augusto pegar para mim ali. A plaquinha de gato e cachorro, fiz a da lavanderia, agora eu trouxe essa aqui. Olha só, é um gatinho, tá? Ela serve como luminária. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, ela serve como luminária. Deixa eu ver um jeito aqui de encaixar. Olha só. Então, aqui vocês podem colocar um passarinho também. Então, ela serve como luminária, tá? Vocês podem colocar aquela velinha artificial ou LED. E também vocês podem colocar, né, um passarinho aqui. Eu não tinha passarinho pequenininho. Deixa eu ver se eu peguei o meu passarinho aqui. Eu tinha... aqui. Eu fiz um passarinho de biscuit. Eu até vou ver com a Jane se ela quer que eu coloque lá disponível na loja. E aí eu vou colar aqui na frente o passarinho, tá? Mas aí vocês podem também colar aquele passarinho com peninha, que eu não tinha miudinho assim. Não fica lindinho? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da pintura country. É para iniciantes, tá bom? Vocês conseguem fazer. Vamos começar então. Eu adiantei alguns passos aqui, mas só para a live não ficar muito extensa, então eu já fiz a parte de trás. Ele vem todo desmontado para a gente pintar certinho e não ficar ruim, né? Se a peça tá montada, fica ruim pra gente pintar, tá bom? Então, a parte de trás e o rabo eu já fiz porque é a mesma coisa da frente. A gente vai pintar a parte da frente. Eu vou mostrar para vocês também como que eu fiz esse xadrez, tá? Então, eu já fiz aqui nas duas partes, só falta nessa aqui. Tem essa peça lá da Mansão das Artes, tá bom? Não tá uma gracinha de safadinha? Eu fiz menina, né? Mas aí vocês também podem optar por menino, não colocar florzinha, que ele fica com cara de menino também. Eu queria colocar de um jeito que aparecesse ela também. Eu vou baixar um pouquinho a tela aqui. Então, vamos começar. Vou colocar aqui do lado, só para dar espaço aqui para mostrar. Vamos começar com o gatinho, tá? Então, o que eu fiz? Eu passei duas demãos dessa tinta Off-White, tá? Ele já vem com essa marcação da carinha laser. Isso facilita a nossa pintura, nosso sombreado depois. Um segredo pra gente não cobrir
essa marcação do laser é vocês pegarem pouca tinta e passar com a mão bem leve. Não tem problema se não cobrir com a primeira demão, tá bom? O importante é vocês passarem com a mão bem leve com o rolinho. Passem com o rolinho, porque se eu vim com um pincel encharcado de tinta, ele vai cobrir essa marcação e vai ficar mais difícil pra gente depois, tá bom? Então, passem com o rolinho, com a mão bem leve, é uma primeira demão, seca. Se precisar lixar, dá uma lixadinha. Então, passei 2 demãos com essa off-white, tá? É a código 136. Pode ser com o porcelana, pode ser com branco, pode ser com uma cor clara, tá? Vou trabalhar com essas 2 cores aqui, que é o camurça, o 074 e o canela, que é o 137. Todas são PVA, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. A gente usa bastante essa técnica que eu vou fazer aqui, que é o esponjado, nos bichinhos. Então, vocês podem fazer nos ursinhos, nos cachorrinhos, nos gatinhos, tá bom? Vou pôr um pouquinho do canela. A gente usa pouquíssima tinta. Aqui eu vou usar essa esponjinha marinha, mas quem não tiver esponja marinha, pode ser uma esponja macia, porque eu sei que muitas de vocês não têm a esponja marinha, né? Na mansão tem algumas à venda, tá bom? Quem for lá, eu acredito que ainda tem algum. Então, eu hidratei bem essa esponja e tirei o excesso de água. Olha, não tem água aqui, mas também ela não tá seca, tá bom? Então, aqui eu peguei um pouquinho da tinta, vou trabalhar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esponjar toda a minha peça. Então, do lado que tem tinta... Por isso que eu preciso que o fundo da peça esteja bem passadinho, não pode estar manchado, tá bom? Se precisar mais de 2 demãos, façam, porque o esponjado ele fica uma pintura transparente, tá? Então, eu preciso que o fundo esteja bem passadinho. Então, bati aqui em toda a peça. Vou virar minha esponja para o lado que não tem tinta e vou suavizar esse esponjado, tá? Então, suavizo com o lado que não tem tinta. E esse suavizado que eu consigo fazer aqui é porque a tinta ela tá molhada ainda, tá úmida, tá? Então, por isso que eu consigo suavizar. Então, olha, como que fica, tá? Olha só, bem clarinho mesmo. Ah, eu sou suspeita, né, Andréia? Mas assim, as cores da glitter também, dá pra gente trabalhar com qualquer tipo de peça. A pintura country, pinturas decorativas, tem o gel envelhecedor, tem... as tintas metálicas, tintas cintilantes, e tem uma gama de cor grande. A gente teve lançamento esse ano, e então assim, tem cores muito lindas. Kátia, você pode usar a esponja de cozinha, mas se você tiver alguma esponja que seja mais grossa, por quê? A esponja de cozinha, ela é mais fina, né? Então, se você tiver aí uma esponja de banho, uma esponja... Pegar aquela espuma, comprar naquelas casas que vendem espuma para estofado, sabe?
Se você conseguir comprar um pedaço de espuma que seja mais grossinho, é melhor para você trabalhar. E você vai fazer o quê? Você vai arrancar pedaços dessa espuma. Você vai deixar a espuma bem esburacada, tá bom? Porque aí ela vai te ajudar a dar um efeito parecido com a esponja marinha. A Condor, ela vende também, tem disponível no mercado umas esponjas sintéticas que parecem com a esponja marinha. Então, você também pode procurar, são uns quadradinhos assim, que até eu vi que uma aluna minha mostrou no meu grupo, no da Marjorie, e a Etienne, ela mostrou, e é da Condor, tá? Mas se você não achar, uma opção é você pegar uma esponja grossa, daquelas grandes de banho, que são macias, e tirar uns pedaços e deixar ela bem esburacadinha, tá bom? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou secar, ou eu vou deixar, eu costumo deixar as minhas peças secando naturalmente, tá bom? E porque eu gosto de, é o meu costume fazer isso. Mas vocês podem acelerar a secagem aí com soprador, com secador. Agora eu vou pegar o que? Com a canela. Com a canela eu vou pegar bem pouquinha tinta. Dou uma trabalhadinha aqui na bandejinha, tá bom? Aí eu vou fazer o que? Olha, vou dando umas batidinhas com canela. Não vou bater em tudo, como eu fiz com camurça, tá? Então, eu dou umas batidinhas e já suavizo. Olha, fica bem suavezinho. Isso é um efeito de como se fosse pelinho, para ele ficar fofinho, tá? Essa é uma forma que é mais fácil de trabalhar. Olha, eu vou batendo, não precisa bater com a mão, a mão forte. Então, eu vou batendo e suavizando, tá? E aí, vocês podem pintar o gatinho de vocês aí de cinza, de preto, né? O preto vocês podem bater com cinza e depois vir com preto, se vocês têm um gatinho preto aí. Tanto também o cachorrinho, né? Quando tiver a peça. Mas podem pintar também colorido, né? De rosa, de azul. Isso aí conforme aí o gosto de vocês. Mas usem uma cor mais clara e uma mais escura no mesmo tom, tá bom? E ele vai ficar assim. Eu só vou bater mais um pouquinho aqui na carinha dele. Pronto. E com a esponja tá úmida aqui, tá bom? Então, vou secar. Pronto, tá bem sequinho. Agora, vamos fazer esse detalhe aqui. Olha, como se fosse umas manchinhas do gato, tá bom? Se vocês não usarem essa peça como luminária, aí a parte de baixo vocês podem colar, tá bom? Como eu vou deixar como luminária, então eu não vou colar. Agora eu vou pegar aqui um pincelzinho pituá. Deixa eu pegar um bem pequenininho.
Então, esse aqui é o número 00, é o 46200, tá? O pincel, ele tá seco. Eu vou pegar um pouquinho da tinta canela. Tiro o excesso aqui do lado. Eu vou chegar um pouquinho mais perto. Tiro bem o excesso, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu viro o meu pincel assim do ladinho e vou esfregando esse pincel e vou trazendo pro centro, olha, fazendo essa manchinha aqui, tá? Então, eu começo grande e vou trazendo pequeno pro centro. Mesma coisa aqui, ó. Grande, vou trazendo pro centro. E eu vou escolhendo onde eu quero usar, né? Onde eu quero essas manchinhas. Bem pouquinha tinta. Eu não tô pintando, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo como se fosse uma sombra seca. Então, eu pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Começo grande, arrastando o pincel com a mão leve e vou trazendo pro centro. Começo grande, vou trazendo pro centro, olha. E aí, a gente vai dando essas manchinhas aqui. Então, se vocês usarem outras cores, é só usar a cor mais forte para fazer isso aqui, tá bom? Aqui eu tô usando o camurça e o canela, né? Esse mais escuro é o canela. Olha só, tá? E vou fazer no rostinho também. Aqui na parte de cima. Olha. Fazer uma manchinha aqui. Vou virar outro aqui, ó. E sempre com um pincelzinho deitado, tá bom? Que aí fica mais fácil para vocês trabalharem. Esses pincéis aqui pituás tem lá também na mansão. E vou fazer só mais uma manchinha aqui na parte de cima, olha. Então, começo grande e vou trazendo pequeno aqui, tá bom? E assim ficou, olha, tá? Agora, eu vou secar e a gente vai colocar outro detalhezinho aqui na mancha. Agora, com um pincelzinho fino, com um pincelzinho fino, eu vou fazer o quê? Vou pegar a cor chocolate, pode ser o café também. Esse aqui é o chocolate 077. Então, eu tô pegando um pincel fininho, que é o filete ou liner, tá bom? Peguei aqui um pouquinho só de tinta, fui na água e misturei aqui na tinta para deixar um pouco mais líquida a tinta, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer fiozinhos aqui, ó, com um pincelzinho fino. Então, eu começo com maior, com a pontinha do pincel e vou diminuindo. Se vocês tiverem muita dificuldade em usar esse pincel, vocês vão fazer o quê? Vocês podem só deixar essa manchinha que a gente faz com o pituá, tá bom? Então, olha só.
Aí ele intensifica as manchinhas, tá bom? Mas se vocês tiverem muita dificuldade em utilizar esse pincel, o liner, aí vocês deixem só tentem fazer, tá bom? Não deixem de tentar fazer, não. Pode aí treinar numa outra pecinha, numa outra madeirinha antes de vir na peça. Mas não deixem, não pensem assim, eu não vou conseguir. E tudo é muito treino, tá ótimo? Tudo é muito treino, tá bom? Então, assim, quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão fazer melhor, mais vocês vão perder o medo, né? Porque ninguém sabe de tudo e ninguém nasce sabendo também. Tudo é um aprendizado, né? A gente vive nessa vida para aprender muita coisa. E a gente tem que aprender, aproveitar as oportunidades, tentar, né? Todas são capazes, viu? Todas são capazes, podem ter certeza disso. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar. Então, aqui eu venho, olha. Pra gente trabalhar com esse pincel, a tinta, ela tem que estar um pouquinho, ela não pode estar grossa, tá? Não pode estar assim nessa consistência, ela tem que estar um pouquinho mais líquida, porque senão o pincel não corre na peça. Então, eu preciso que a tinta esteja mais fina. Pronto. Agora, eu já vou preencher aqui. Já vou preencher o narizinho dela, né? Então, com esse pincel pequenininho mesmo, com fininho pode ser, ou com redondinho, eu já aproveito aqui, já preencho, olha, com o narizinho. Pode pintar o narizinho de rosinha também, com flamingo pode ser, que fica gracioso também, olha, tá? E agora, eu vou trabalhar com pincel chanfrado. A gente usa bastante o pincel chanfrado na pintura country, né? Muitas meninas também têm medo, mas, como eu digo, a gente sempre tem que treinar. Eu vou usar esse pincel chanfrado, ele é da Condor também, 22714. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o pincel ali na água, um pouquinho para hidratar, tá bom? Faço o quê? Eu deixo um paninho do lado. Olha, eu sempre faço assim, deixo uma bandejinha, um paninho, ou um papelzinho daqueles que... Sabe aquele que vende... esses aqui são ótimos, que parece um paninho, eles são bem práticos. Deixa eu pegar um pouquinho dessa tinta aqui, deixar aqui do lado, e vou fazer o quê? Eu deixo o pincel hidratando na água, tá bom? Aí, o que eu vou fazer assim? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso de água aqui e pego a tinta na pontinha do pincel. Vou trabalhar aqui o vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso faz com que a tinta, ela espalhe aqui no pincel e deixe a tinta mais suave, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sombreadinho aqui de baixo, olha. O pincel aqui, ele tá
E aí, faço esse sombreadinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer... Deixa eu tentar fazer assim com ele em pé. Então, vou fazer um sombreado aqui de baixo da boquinha, olha. Se borrou aqui, é só vir com a bundinha do pincel aqui, olha. Tá, como tá limpo, eu consigo limpar, tá? E vou fazer o que também? Aqui, debaixo do olhinho, olha. É só pra dar um sombreadinho, um detalhe a mais na peça. Tá? Olha só. E usando a tinta canela também. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui na orelhinha. Deixa eu colocar mais próximo aqui. Tudo com esse pincel aqui chanfrado, tá? Vou fazer aqui também. Eu pensar assim, eu não uso esse pincel, eu tenho medo. Vocês podem optar pelo pincel redondo também. Ele dá um efeito bonito. Então, toda vez eu lavo o pincel, tiro o excesso de água no paninho, pego aqui a tinta, trabalho na bandejinha e vou na peça, tá bom? Eu assim, gosto muito desse tipo de pintura, né? É uma coisa que eu sou apaixonada mesmo. E que eu fiquei a maior, assim, desde quando eu comecei a pintura em madeira, há quase 20 anos, eu comecei com decupagem, depois eu fui para pintura country, né? E aí nunca mais larguei. Olha só que lindo que fica. Dá um efeito bonito, né? Olha. E aí vocês podem fazer também um sombreado aqui em volta, só para dar uma escurecidinha nele, olha. Como já tá seco ali as manchinhas, então... Olha só. Vai ter uma peça dessa lá na mansão, tá? Eu vou levar... Até sábado eu levo lá. Então, vai estar lá na vitrine, disponível para vocês verem de perto, se quiserem fotografar para... quando vocês quiserem, se vocês quiserem comprar a peça, né? E fotografar para poder pintar parecido, se vocês gostaram desse tipo de pintura, vai estar lá na mansão, tá? Como tá também as outras peças que eu fiz em live. Tanto a plaquinha da lavanderia e aquela também do cachorrinho e do gato, que é do batente de porta. As duas já estão lá junto com um tanquinho, com outro quadrinho para vocês se inspirarem. Olha só que graça, deixa eu tirar o zoom. Mas também, se vocês quiserem, né, fazer a peça, comprar uma peça e fazer uma aula também. Mas eu vou pensar, assim, tá? De fazer. Olha, o gatinho tá pronto, ele não tá com cara de homenzinho, né? A gente colocando só um detalhezinho, a gente já transforma em menininha, né? Agora, vamos pra casinha. Então, nesse aqui, eu fiz no tom de rosa, tá? Eu usei o quê? Eu usei o pétala de fundo, passei com um rolinho que é o 168
E depois eu fiz o xadrez com pimenta rosa, que é um 67, tá? Aqui eu vou fazer com azul, para mostrar para vocês também. Então, eu usei o que de fundo? O azul Serenity, que é um 38, que é um azul bem clarinho. E eu vou fazer o xadrez com o azul Veneza, 160, tá? Que é um azul mais escuro. Vocês podem também bater um estêncil na casinha, né? Tem estêncil de xadrez também. Pode colar um guardanapo, né? Aí vai da criatividade de vocês, tá? Então, aqui, olha, eu vou usar um pincel. Esse pincel, ele é reto, que é o pincel que a gente chama de reto, tá? Ele é retinho aqui, olha, certo? Ele é da Condor também, é o 2248. Esse tamanho é um tamanho bom pra gente fazer o xadrez, tá bom? Maior que isso, como a peça é muito pequena, não é muito pequena, né? Mas a peça ela é pequena, então aí o xadrez fica muito grosseiro a listra, né? Então, um 8, um 6 é um tamanho ótimo, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui? O pincel, ele tá com água, olha. Vou pegar um pouquinho dessa tinta azul Veneza, e vou trabalhar aqui, olha, uma quantidade. Vou pôr mais água, eu quero deixar essa tinta aguada, tá? Olha só. Então, deixei a tinta aguada aqui. E o que eu vou fazer? Então, eu trabalho aqui, tá vendo? E vou fazer o quê? Só encosto no papel para puxar o excesso de tinta. E vou fazer o xadrez, o listrado aqui. Olha, eu acho que tá muito claro para a cor que eu fiz esse aqui. Então, eu vou dar uma escurecidinha nesse aguado aqui. Então, vou trabalhar aqui, misturar nesse aguadinho. Tiro o excesso aqui, ó, dou uma encostadinha. Uma dica é a gente prender a respiração, tá? Porque como a gente respira, a gente faz movimento no corpo, né? Então, quando a gente prende a respiração, a gente deixa a listra mais retinha. Então, por isso que eu tô parando de falar, tá bom? É claro, né, que nada que a gente faz assim fica perfeito, retinho, como se fosse bater um estêncil. Mas esse que é o charme do country, né? Então, eu vou sempre lá na tinta e na peça. Seco, para eu poder fazer aqui o... Agora eu vou fazer o contrário. Cruzando agora. Não, meu amor, não. Não, não, não. Não mexe aqui no meu braço, filho. Quem tirou essa foto? Quem tirou foi a mamãe. E aí a gente fez o xadrez. Eu fiz um efeito também com esse pincel fininho. Então, eu misturo aqui com um pouquinho de água para ele correr mais na peça.
E vou fazer aqui, ao invés de reta, eu vou fazer uma minhoquinha aqui, olha. Com o mesmo tom, tá? Se vocês perceberem que as listras ficaram mais escuras, aí vocês usem um tom mais escuro. Aí, no caso aqui, poderia ser até o azul jeans ou o azul marinho, se eu quisesse, ou o próprio branco, tá? Pra dar um destaque aqui, tá? Pra dar esse... Olha, eu fiz uma cobrinha aqui no meio da listra. Pode fazer a casinha de poazinho também, que fica lindo. E usar o stencil, né? Que hoje em dia tem bastante modelo de stencil, né? Um mais lindo que o outro. De estamparia também, que dá pra gente fazer. Então, só vou fazer aqui, olha, um sombreadinho aqui e aqui em cima, tá? Na parte da frente da casinha, eu fiz em volta de tudo. Aí, né, quando a gente finaliza uma peça, aqui eu fiz uma bochechinha... que pra variar eu não trouxe, mas eu vou fazer com tinta mesmo. Eu faço as bochechinhas dos bichinhos, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu tirar o zoom. Olha, eu sempre faço bochechinha, aí tá faltando isso aqui. Eu sempre faço bochechinha nos bichinhos, porque eu acho que deixa mais engraçadinho, né? Então, deixa eu mostrar um detalhe aqui pra vocês. Então, vou usar o chocolate, então, com esse pincel fininho também, olha. O que eu fiz aqui? Deixa eu tentar fazer assim, né? Eu fiz uns cílios nela aqui, né? Se vocês quiserem, pode fazer com uma caneta permanente também, tá? Com a caneta permanente dá pra fazer... só que precisa ser permanente e fininha. Se for uma caneta que não é permanente, a hora que vocês forem passar o verniz, vai borrar tudo. Então, precisa ser uma caneta permanente. Então, ou vocês podem também fazer com uma lapiseira bem fininha. Olha os cílios dela, olha. Então, eu venho aqui do meio pra fora. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Pra fora e pra fora. Ah, filho, deixa aí, meu amor. Quem é esse? Mãe, quem é esse? É a mamãe e o papai, filho. Será namorado, José? É. E aqui eu fiz também o bigodinho com esse pincel fininho. Pode ser com a caneta permanente e pode ser com uma lapiseira bem fininha, tá? Deixa eu virar ela pra mim, antes que senão o bigodinho vai sair torto. Tá pegando aí pra vocês. Olha só. Aí a bochechinha eu costumo usar o giz pastel, tá bom?
O giz pastel eu uso, mas tem pessoas que não tem, né, o giz pastel. Pode ser com uma sombra também, um blush. Eu passo com algodão. É que eu esqueci lá embaixo, então eu vou fazer com tinta mesmo, que também dá, tá? É só pegar um pincelzinho pituá seco. Aí eu vou pegar esse aqui. Olha, esse aqui é o tamanho 4, 4624. Vou pegar um pouquinho desse tom aqui do pimenta rosa. E aí eu preciso fazer o quê? Tiro bem o excesso, bastante. Tiro muito, quase deixo o pincel quase sem tinta. E vou fazer movimento circular, olha. Com a mão leve. Já ficou a bochechinha, tá? Aí a montagem, ela vem com telhadinho. Aí a montagem é feita assim. Antes da montagem, vou envernizar minha peça. Então, eu uso verniz acrílico fosco, tá? Da Glitter agora, Gliart. Entrem nas redes sociais da Glitter, que agora tá como Gliart, tá? Gliart. Tem um símbolo de um cachorrinho, que é o mascote agora da Gliart. Eu gosto de usar o verniz fosco, mas tem pessoas que gostam de um efeito mais brilhante. Então, pode ser o verniz acrílico brilhante, o verniz geral. E eu costumo passar o verniz com rolinho, né? Ele seca super rápido. Uma demão é o suficiente. Atrás da peça, para dar um acabamento, eu passei o gel envelhecedor tabaco, pode ser o betume também. Vou mostrar para vocês. Então, a gente inverniza toda a peça antes para poder montar. Olha. O telhadinho eu passei o gel envelhecedor também. Não é necessário envernizar, tá? Quando a gente usa o gel envelhecedor. Aqui eu passei em tudo. Atrás da peça eu usei o gel envelhecedor, passei com a buchinha mesmo. Depois, quando a gente pinta esses recortes a laser, geralmente ele dá uma borradinha aqui na lateral. Eu retoco tudo isso, tá? Pra deixar um acabamento perfeito na nossa peça. E aí, como que eu monto aqui? Deixa eu passar o verniz nesse aqui. Que aí eu já mostro pra vocês como que eu monto, como que faz a colagem. Ah, tem um rabinho também. O rabinho eu fiz a mesma coisa, esponjei com o camurça, depois com o canela. E aí eu fiz só um detalhezinho. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Pode ser com pincel pituá mesmo.
Deixa eu pegar aqui a tinta canela. Vou dando batidinhas para deixar o rabinho rajadinho. Mãe, vai acabar. Tá? Olha, para deixar rajadinho. E aí, como eu faço a montagem? Deixa eu levantar um pouquinho, deixa eu tirar o zoom. Ele encaixa super bem. Quando eu vou montar, o que eu faço? Eu passo um pinguinho de cola aqui, olha. Eu tô usando a cola Scrap, que essa cola aqui é uma cola extra. Ela é ótima pra colar, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu encaixo aqui. Passo aqui na lateral toda, olha. Posso passar uma gotinha aqui do lado. Agora não. E vou encaixar aqui o telhadinho. Agora não. Aí, o que eu faço? Eu posso fazer o quê? Aqui também eu passo uma cola, olha. Vocês podem fazer isso, esperar secar, para poder colar o restante, tá? Mas eu fiz a montagem do outro e colei tudo de uma vez. Aí, meninas, eu venho com essa outra peça aqui e encaixo. Só tenho que achar os buraquinhos certos aqui. Ó, tá? Encaixou. E aqui eu colo essa peça, então eu passo a cola aqui na parte da frente. Posso passar uma bem pouquinha cola, não precisa encharcar de cola não, tá? Olha. Ai, que lindo. Tá lindo? Aí, o que eu faço? Levanto com cuidado. Deixa eu levantar mais a câmera aqui. Olha. Eu vou levantar com cuidado. Tá tudo encaixadinho, tá? Para aí, Eduardo, vai pra lá, senão a mamãe não deixa mais você aqui. Vai lá vai lá com o Augusto. E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, colar o telhadinho. Então, eu passo aqui, olha, uma colinha aqui. E outra aqui. Tá dando pra ver? Não, né? Olha. E eu vou fazer o que aqui? Ai, tem... Olha, eu vou fazer o que aqui? Eu vou deixar minha peça colando assim, tá? Por quê? Porque eu preciso deixar isso aqui, senão ele vai acabar escorrendo, vai acabar escorregando daqui, tá? E aí, por último, eu colo o rabinho, deixa eu mostrar. Ai. Pronto, tirei o zoom.
Aí, o que eu fiz? Aí, depois, eu colo o rabo aqui atrás, tá? Pra ele ficar assim. Olha. Aqui, né, eu coloquei um fio encerado e coloquei uma rosinha daquelas de papel com a cola de silicone. Pode ser, eu também tenho essas flores aqui, olha, fica bonito também, né? Essa aqui sou eu que faço. E, né, se vocês quiserem usar como luminária e vocês não encaixem, porque ele vem uma parte de baixo aqui, olha. Não colem, tá? Pra vocês fazerem, porque ela vem... A gente põe essas velinhas artificiais aqui. Então, a gente precisa sempre... Não pode deixar, às vezes tem que trocar, né, a bateria. Então, é só vocês colocarem aqui, encaixar, olha. E aí fica. E eu coloquei um palito de dente aqui pra fazer encaixar nesse buraquinho. E vocês que se quiserem pode colocar o passarinho também, tá bom? Então, lembrando que essa peça é lá da Mansão das Artes. Tem disponível na loja física, tá bom? Mas logo, logo vai estar no site. Não tem no site ainda, tá? E qualquer dúvida, quem comprar lá na mansão, qualquer dúvida pode me chamar. Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer essa peça, compartilhem aí no seu perfil. E aí vocês podem, qualquer coisa, me chamar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida aí para fazer o gatinho. E qualquer coisa pode entrar no site www.mansãodasartes.com.br sem o tio, ou ligarem na loja física para reservar o seu aí no 20232962 ou 26850749, prefixo 11, é aqui de São Paulo, na zona leste de São Paulo, tá bom? Daqui 15 dias eu volto, acho que é no dia 16, com mais uma peça para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu sei que muitas vezes algumas pessoas acham difícil a pintura country, mas é carinho, é amor, é paciência. E tenho certeza que vocês vão conseguir pintar, tá bom? Então, eu vou levar lá na mansão essa peça, tá? Vou ver se a Jane quer o rosa ou o azul. Vai estar lá disponível, vai estar lá para vocês verem pessoalmente a peça pintada, tá? Obrigada mais uma vez, Jane, seu Manuel, pela oportunidade de estar aqui na página de vocês da Mansão das Artes. Um beijo a todos. A Socorro, ao Pelé, né, ao Jaime também, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. E lembrem, toda a material, todas as tintas e os auxiliares da Gliarte tem disponível lá na mansão, tá bom? Beijos no coração de vocês também, fiquem com Deus. Me ajudem compartilhando essa live, hein? Conto com vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até sábado na minha live, na minha página Arte no Coração, by Michele Rossi. É às 18h30, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.